Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O relator da PEC, o senador Alexandre Silveira, propõe que o Bolsa Família fique fora do teto por 2 anos. A PEC da transição começou a ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça nesta manhã. E após passar pela CCJ, o texto vai tramitar no Senado. A equipe de transição pretendia retirar o Bolsa Família do teto de gastos por 4 anos, mas o relator Alexandre Silveira fez a leitura da proposta com um tempo menor, reduzido para 2 anos. A mudança ocorre por ter gerado resistência entre deputados e senadores e também no mercado financeiro. O objetivo é assegurar recursos para bancar o programa social no valor de R$ 600 em 2023, com um adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade. Além de assegurar verba para este fim social, o texto da proposta também busca recompor o orçamento de programas considerados essenciais pela equipe de transição. O custo previsto para o programa social foi calculado em R$ 175 bilhões para os cofres do governo federal. Além disso, a PEC abre margem de 23 bilhões para investimentos, totalizando um impacto de R$ 198 bilhões às contas públicas em 2023 e 2024, já que o tempo da PEC foi reduzido na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, esperam que a proposta de emenda constitucional seja promulgada até o próximo dia 16. Este prazo é necessário para que as novas regras sejam incorporadas ao orçamento do ano que vem. Com isso, o Bolsa Família, no novo formato, poderia ser pago a partir de 1º de janeiro. E a Petrobras anunciou a redução nos preços do diesel e da gasolina a partir de amanhã. Desde setembro, os combustíveis não tinham alteração para as distribuidoras. Os preços da gasolina e do diesel vendidos pela Petrobras às distribuidoras vão ficar mais baratos a partir desta quarta-feira. Segundo a estatal, o valor médio de venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro. Isso significa uma redução de 20 centavos por litro, ou 6,1%. Já no caso do diesel, o preço médio de venda do litro passa de R$ 4,89 para R$ 4,49, uma baixa de 40 centavos por litro, ou 8,2%. O preço do diesel havia sido alterado pela última vez em 20 de setembro. Já o litro da gasolina estava inalterado desde o dia 2 de setembro. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor fica em média R$ 4,04 a cada litro vendido na bomba. Já no caso da gasolina, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor deve valer, em média, a R$ 2,25 por litro ao motorista. Santa Catarina e Minas Gerais ainda têm bloqueios em rodovias por conta do período chuvoso. A Defesa Civil reconheceu situação de emergência em mais de 30 cidades catarinenses. E no estado mineiro já são 44 cidades em situação de emergência por causa das chuvas. No sul do país, as chuvas continuam castigando Santa Catarina e provocando prejuízos à população. A rodovia 477, na região do Vale do Itajaí, ficou seriamente danificada, na altura dos municípios de Doutor Pedrinho, Benedito Novo e Rodeio. No quilômetro 159, o asfalto se rompeu, provocando rachaduras e crateras. O estado tem passado os últimos dias tentando restabelecer a ordem após as chuvas. Equipes têm trabalhado nos reparos da rede elétrica e de abastecimento de água, bem como trabalhos de remoção das barreiras nas rodovias estaduais. Em Minas Gerais, os problemas se repetem no novo período chuvoso que começou em outubro de 2022. 2 trechos de rodovia já estão interditadas há quase um ano, por causa das fortes chuvas que atingiram o estado entre outubro de 2021 e março de 2022. A MG 170, em Lagoa da Prata, na região centro-oeste do estado, é um desses trechos.
Outro trecho é o do Anel Viário Sul, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde uma cratera se abriu durante uma forte chuva e o problema ainda não foi resolvido. Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário e a Polícia Rodoviária Federal, ao todo já foram registrados 57 pontos de interdição em rodovias federais e estaduais de Minas Gerais. 44 cidades mineiras já decretaram situação de emergência por causa das chuvas deste ano. Ainda no Sudeste, a previsão de mais chuvas para ao longo da semana, com potencial intenso e volumoso, especialmente no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro. E nos destaques internacionais, depois de quase 3 anos adotando uma política de Covid-0, com restrições mais severas, a China vive agora um processo de reabertura. Uma série de medidas estão sendo flexibilizadas, mas o relaxamento divide opiniões entre os cidadãos. Depois de quase 3 anos sob uma rígida política de saúde batizada de Covid-0, a China relaxou parte das medidas de enfrentamento à pandemia. Diversas cidades deixaram de exigir testes feitos durante as últimas 48 horas para permitir acesso a locais públicos e ao transporte coletivo. A decisão do governo se deu após diversos protestos, principalmente depois que 10 pessoas morreram em um incêndio na cidade de Urumqi, no noroeste do país. Pelas redes sociais, os chineses acusaram as duras medidas de confinamento de serem as principais responsáveis pela tragédia. Sob forte controle, a população passou a frequentar estabelecimentos como bares, restaurantes e boates de forma clandestina. Pessoas também esconderam sintomas para evitar testes de Covid que poderiam levá-las à prisão ou a centros de quarentena. O relaxamento de parte das medidas ainda não há consenso entre os chineses. Alguns acreditam que a vida deveria retornar completamente ao normal. Eu estou muito feliz. Veio um pouco tarde, mas é melhor do que nada. Eu acho que as atividades deveriam voltar ao normal, mas essa é a minha opinião. O governo pode ter outras preocupações. É uma boa notícia. No início, não podíamos ir a lugar nenhum. Então é bom poder voltar a frequentar locais públicos. Não precisar mais de um teste feito nas últimas 48 horas para andar de metrô ou ônibus também é um sinal de reabertura. A única coisa que me deixa triste é que ainda não podemos ir aos restaurantes. Agora mesmo comprei um hambúrguer, mas vou ter que comer em outro lugar. Já outros acompanham o pensamento do governo e pedem que o processo de reabertura seja gradual. Eu acho que o relaxamento das medidas está bom por agora. Tem que ser passo a passo. Não podemos dizer que não precisamos mais de restrições ou de testes de saúde. Essas medidas são um tipo de proteção para nós. A reabertura tem que ser aos poucos, para que todos possam se adaptar ao processo. Eu avisei os idosos da minha família que eles devem usar máscaras quando saírem de casa. Não devemos parar de usá-las só porque os testes não são mais exigidos. Também temos medicamentos e testes rápidos em casa. As autoridades de saúde chinesas informaram que registraram 28.062 novos casos de Covid na última segunda-feira, dos quais 23.016 eram assintomáticos. Nenhuma morte foi notificada. E falando sobre esporte, na sexta-feira, Brasil e Croácia se enfrentam. E o que chama a atenção é o nosso repertório contra os europeus. A última vez que o Brasil ganhou de uma seleção europeia em mata-mata foi em 2002. A lendária final contra a Alemanha. Com 2 gols de Ronaldo, depois do Penta, nunca mais vencemos europeus nessa fase da competição. Em 2006, na Alemanha, perdemos as quartas para a França do craque Zidane. Em 2010, a seleção não avançou após a partida contra a Holanda, também nas quartas. E em 2014, o jogo mais famoso da história das Copas, o 7-1 da Alemanha, marcou a saída da seleção em pleno Mineirão. Na última Copa, perdemos para a geração belga nas mesmas quartas de final. É fato que o Brasil vem sofrendo com os europeus nos últimos mundiais, mas tabus foram feitos para serem quebrados. Não será nada fácil, afinal a Croácia é a atual vice-campeã do mundo e conta com o craque do Real Madrid, Luka Modric. E estamos aqui na torcida para quebrar esse tabu. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.